Noite, queridos. Nós estamos aqui ao vivo, fazendo a nossa primeira live do nosso discipulado. A gente tem que acabar se acostumando, né? Com essa etapa passageira. Mas é difícil, né? A gente está acostumado ali, tá junto na garagem, todo mundo, né? Mas nós vamos hoje fazer o nosso discipulado. Deixa eu botar aqui direitinho no ângulo melhor. Tá bom, Zico? Esteja vendo aí tranquilo, esteja tudo bem. Aqui, ó. Nosso discipulado 1 a 1. Nosso discipulado 1 a 1. Nós temos dado aqui, começamos a segunda lição, né, na quinta-feira, aqui na garagem, e tivemos que interromper por uma razão óbvia, né? Então, você que está aí, vai entrando, vê se você consegue se conectar, vê se você consegue estar com a gente, para a gente começar aí o nosso discipulado. Tá bom? Vamos recapturar um pouquinho das nossas aulas, da última aula que tivemos. A gente falamos sobre a origem do pecado, lembra? A gente falamos sobre a origem das condições do homem antes da queda, como eram as coisas antes da queda, no período que é o período da inocência, quando Adão e Eva não tinham cometido pecado, como é que era a vida, como é que era a comunhão com Deus. Tudo isso a gente viu na aula passada, como Deus colocou em prova a obediência. E também nós vemos sobre a tentação e a queda do homem. Também vemos as consequências da queda, que foi o nosso último assunto. Quando nós tivemos aqui a consequência da queda do homem. Que nós falamos sobre as consequências, foi a entrada do pecado do mundo, a morte. Lembra dos 3 tipos de morte? Morte física, morte espiritual e a morte eterna. O homem tornou-se então escravo do pecado, entrou sobre a terra e também veio a condenação. Nós agora, por causa do pecado, todo homem foi condenado a viver separado de Deus, viver debaixo da ira de Deus. O homem se tornou inimigo de Deus por causa do pecado. O homem ficou espiritualmente cego, e também se perdeu. O próprio vê uma frase de Jesus dizendo que ele tinha vindo para buscar os perdidos, né? O homem se perdeu de Deus. O homem se perdeu e Jesus veio para isso, para resgatar e trazê-lo de volta. Então a gente estudou tudo isso, como a maldição entrou. Eu queria pedir aos que já entraram aí, já estão me ouvindo ao vivo, se conectando, para ver os demais. E eu vou entrar já agora na lição que vamos dar hoje sobre como ocorre caiu, se afastou de Deus, vivendo debaixo da condenação. Agora, nesse cenário crítico da gente ver um homem completamente afastado do seu Criador, tornou-se um escravo do seu próprio pecado, condenado, separado, cego. Nessa situação ocorre
o maior presente de Deus à humanidade, que é a vinda de Cristo. Então nós vamos hoje falar sobre esse processo. Como ocorre a salvação. Bom, avisa aí os amados irmãos que é para entrar lá na página do Facebook da igreja. Tá? É o Facebook da igreja. Entra na nossa página, curte a página e aí você vai entrar, vai ter acesso direto a esse vídeo. Tá bom? Então vamos lá. Como ocorre a salvação? Primeiro, o homem precisa ouvir a palavra. Na sua apostila Isaías, eu dei 3 exemplos bíblicos. Eu vou aqui, deixa eu ver apenas o de Romanos. Esse aqui é muito interessante. Primeira coisa para o homem ser salvo, que a Bíblia diz que a salvação vem por meio da fé. A salvação, ela é obra da graça, vem por meio da fé, é dom de Deus. Então, para que ocorra a salvação, o homem precisa ouvir. É isso que Paulo está explicando, que é o nosso texto de Romanos no capítulo 10. Deixa eu achar aqui. Vocês podem procurar referência aí também, que é muito importante. Você está com a sua Bíblia aberta e participando. Não só ouvindo, mas também conferindo as referências. Romanos capítulo 10 diz assim, a partir do versículo 13, a partir do versículo, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em que eles não creram? E como eles vão crer se não ouviram? E é mais embaixo, Paulo vai dizer assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o gerador, o que gera fé no coração do homem é a palavra. Uma vez a palavra sendo pregada, o homem crendo na palavra de salvação, vai gerar nele uma fé, e esta fé levará ele a ter uma vida de transformação, uma vida mudada. Porque a salvação, nós vamos aos poucos, ela é iniciada e há uma obra continuada na vida do homem, em que o Espírito Santo de Deus vai regenerando, vai transformando, vai mudando os pensamentos, vai mudando os hábitos, vai mudando sua forma de pensar, vai acontecendo uma transformação ao longo de sua vida, na vida do homem. É impossível uma pessoa ser salva e não ser transformada, e não se tornar uma nova criatura. O próprio Jesus disse, né? O próprio Jesus fala em João capítulo 3, quando ele fala a Nicodemos, ele diz o quê? Necessário é nascer de novo. Mas tem uma palavra que ele diz assim, se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Paulo, escrevendo também os 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz o quê? Aqueles que estão em Cristo, aí ele usa o termo, nova criatura é. Então ele diz, as coisas velhas do velho homem, da velha criatura, passaram. E diz o quê? Tudo se fez novo. É impossível sermos salvos, dizermos que somos salvos e continuar termos uma vida de pecado. Continuarmos pecando nos velhos hábitos, nas velhas manias, fazendo as velhas coisas. Se realmente a salvação veio até nós, tem que haver uma mudança interna. Ela começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Aí Paulo, escrevendo aos Gálatas, o que Paulo diz? Aquele que bebia não bebe mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que fumava não fuma mais. É uma nova qualidade de vida. Mas tudo começa no ouvir. Então,
A palavra de Deus tem que ser pregada. Aí a gente entende por que o nosso Jesus em Marcos, que é outra referência, capítulo 15 e 16 de Marcos, Jesus disse assim: "E todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Quando ele fala pregai o evangelho a toda criatura, porque a pregação gera a fé. E a fé gera a salvação. É isso que Paulo está dizendo, que é uma outra referência aí. Paulo está dizendo assim: como pregarão se não for enviado? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas novas. Aí no 17, versículo 17, Paulo diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você quer ter salvação, você tem que pregar para os teus familiares. Se você quer que teu amigo de trabalho se converta, leve o evangelho de boas novas para ele. Fale para ele do amor de Jesus. O que Jesus fez? Uma vez, seu parente, casa, crer que Jesus Cristo, na obra que Jesus Cristo fez, você pode ter certeza, receberá a salvação. Então, como ocorre a salvação? É a nossa primeira lição. A salvação ocorre quando o homem ouve a palavra de Deus. Lembrando só para vocês que entraram agora, que nós estamos estudando isso aqui, ó, discipulado 1 a 1. Trabalho que a gente faz com todas as pessoas que aceitam Jesus, que recém-chegado para a igreja. Aqui tem as lições de base para você começar a sua nova vida com aprendizado. Porque antes, quando você estava no mundo, você conhecia tudo. Agora você está no Evangelho, então você tem que conhecer a nova vida. Saber quem é Jesus, saber como é que você vai lidar com as coisas, saber, aqui, você vê esse discipulado, ele é tão lindo. Olha, tem a origem do pecado, salvação, depois a gente continua lá no texto, em salvação, como ocorre a salvação. Aqui nós temos, e é completo, nós temos a lição acerca de quem é o Espírito Santo. Aqui nós falamos sobre o céu. O céu existe? Aonde fica? Como chegamos lá? Está tudo aqui. Falamos sobre o inferno. Quem vai para o inferno? Aonde o inferno existe? Quem está lá? O que acontece? Pode sair? Olha, quem vai para lá? Tem jeito? Tem salvação? Tudo é explicado nessa apostila. Aqui também falamos sobre batismo. Quem pode se batizar? Como se batiza? Batismo, tá? O que significa batismo. Aqui nós falamos sobre a ceia, o que é a ceia, quem pode tomar a ceia. Aqui nós falamos sobre os 2 tipos de igrejas que existem. Você vê que é um estudo maravilhoso. E aqui tem um que eu amo muito, sobre o Espírito Santo, tudo sobre o Espírito Santo. Aqui a gente fala sobre dízimo e oferta, o que é o dízimo, como estabeleceu, como pode dar, quantos por cento, tudo. A gente oferta. E a gente fala mais aqui sobre morte, céu e inferno. A gente fala aqui sobre morte também. O que acontece quando uma pessoa morre? A gente aqui vai falar para onde ela vai, se ela pode se comunicar com as pessoas que estão vivas. E essa apostila aqui é maravilhosa. É maravilhosa. Aí você vai aprender tudinho sobre a morte. E por fim, a gente fala também sobre oração, como viver uma vida de oração, tá? E no final de tudo, a gente tem aqui uma escada de sucesso. É maravilhoso, né? Então, já que a gente não pode estar junto na garagem, nós vamos estar junto online, tá bom? Olha, rapaz, eu estou vendo aqui a Angélica Veiga, que bom. Fabrícia está aqui, Ana Paula Araújo, Elis, está todo mundo aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Está tranquilo? Ah, que bom. Então vamos continuar nosso estudo, porque a gente tem uma horinha só. Tá? Às 9 horas eu encerro. Então vamos lá. O homem precisa ouvir a palavra. Nós já aprendemos. Romanos 10, 13, 15 e o 15 a 17
Marcos 16, do 15 ao 16, quando Jesus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Também no capítulo 2, tem uma referência também boa de Atos dos Apóstolos, que essa referência é quando Pedro está pregando. Engraçado, né? Pedro prega o maior sermão da sua vida. E no final do seu sermão, as pessoas perguntam o que temos que fazer. Eles queriam a salvação. Eles deram crédito ao que Pedro estava falando. Então Pedro, ele vai informar: vocês precisam crer no Senhor Jesus, precisam ser batizados, receberão os perdão dos pecados, mas a salvação, e se eu não me engano, eu não me recordo bem se foi 2 ou 3 mil pessoas quase que aceitaram Jesus naquela mensagem de Pedro, mas o engraçado é que a salvação deles foi provocada pela pregação do Evangelho. Pedro pregou o Evangelho e aquelas pessoas acreditaram naquilo que Pedro pregou. Tá? Então essa é a base da salvação. Mais uma vez eu quero que você reflita isso. Você nunca vai ter se não pregar. Você nunca vai conseguir conquistar ninguém, trazer ninguém para Jesus, se você não pregar para ela. Tá? Existem 2 meios que a gente pode pregar para uma pessoa. Primeiro, usando a palavra. Segundo, com a própria vida, querido. É uma pregação sem palavras. As pessoas olham para nós e elas veem diferença. Elas veem mudança. Elas veem realmente Cristo em nós. E às vezes, sem a gente abrir a boca, a nossa vida está falando com elas. Paulo diz que a nossa vida é uma carta escrita. Querido, zela pelo teu testemunho. Seja uma pessoa de bom testemunho dentro da tua casa, de bom testemunho dentro do teu trabalho. A gente tem que zelar. Marcos, Vinícius, a Emily, a minha amada esposa também está aqui, a Nayana, Cassie, está todo mundo ligadinho assistindo o estudo. Vamos lá. A palavra vai produzir a fé no coração. Você ouve, ela vai produzir a fé. Da maneira que ela vai produzir a fé, você vai abrir teu coração, crendo, e vai aceitar Jesus como teu Salvador. E aí depois o que acontece quando você aceita Jesus? Terceira coisa, o Espírito Santo, que convenceu você, abriu teu coração, através da palavra que você ouviu, tá? É muito importante você entender o papel do Espírito Santo na salvação. O mais engraçado é que o papel do homem é só pregar. Presta atenção nisso. O seu papel, querido, é só pregar. E o papel do Espírito Santo é convencer o homem. Porque às vezes me parece que muitas pessoas invertem o papel. Tem gente que quer convencer, persuadindo uma pessoa a entregar a vida a Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo, querido. Você só tem que pregar para a pessoa, falar do amor de Jesus e orar por ela. Ao tomar a decisão, quando ela quiser tomar a decisão, você esteja certo que o Espírito Santo convencerá. A mensagem ficará na mente e o Espírito Santo vai trabalhar na mente dela. Você vai embora, você retorna para a tua casa, deu o horário do teu trabalho, você retornou para a tua família, mas aquilo que você falou para aquela pessoa vai ser trabalhada na mente dela pelo Espírito Santo. Por favor, querido, me deem ouvido nessa hora. O Espírito Santo precisa de pregadores. O Espírito Santo de Deus precisa que nós pregamos o Evangelho. O Espírito de Deus não pode trabalhar sem nós. E nós também não podemos trabalhar com o Espírito Santo. Nós e o Espírito Santo formamos uma parceria. Nós pregamos e o Espírito Santo convence o homem. Então, por favor, torne-se um pregador de boas novas. Aonde Deus te colocar, você tiver oportunidade, fale do amor de Jesus. Porque quando você deixar aquela pessoa, o Espírito Santo fica na mente dela para que aquilo que você pregou possa fazer sentido.
Amém, meu querido? Então vamos lá. Quando essa referência está em João, tá? No capítulo 16, no versículo 7 e 8, quando diz assim: o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então esse é o papel do Espírito Santo. Ele vai falar o coração do homem, ele vai transmitir o que você falou, até de uma forma mais melhorada, de mais entendimento. O Espírito Santo trabalhará na mente, no coração do homem, até que ele abra o coração e aí o Espírito Santo, ele entra. Quero lembrar para vocês de uma palavra que a gente sempre prega no culto. A gente sempre fala no culto, na hora dos apelos, a gente sempre diz assim, Apocalipse, se eu não me engano, é 2:20. Diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, aí diz assim, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Engraçado isso, né? Porque veja a colocação. Eis que eu estou na porta batendo. Presta atenção, meu querido. Me dê ouvido agora. Se ele está na porta batendo, significa o quê? Que ele está do lado de fora. Então tem muitas pessoas pensando que tem o Espírito Santo e não tem. Porque é bem verdade, o Espírito Santo nunca entrou porque o coração não foi aberto. Porque quando um coração é aberto, a primeira coisa, quando o Espírito Santo ele entra dentro de uma pessoa, ele vai promover uma mudança completa. Ele vai mudar a sua vida, transformar a sua vida. Ele vai fazer coisa por você que você jamais conseguiria fazer sozinho. Mas no livro de Apocalipse 2:20 diz que ele está do lado de fora. Ele está batendo. É a figura de uma pessoa que está querendo entrar num lugar. E que esse lugar tem uma porta. Então, meu querido, quando você abre a porta do teu coração, através da mensagem que você ouviu, aí sim, olha o que o texto diz. Eu entrarei. Outra coisa. Ele não está mais do lado de fora da sua vida. Ele não está mais do lado de fora. Agora ele entra. Quando ele entra, ele assume o controle das coisas. Quando ele entra, aí ele toma conta de tudo. Posso dizer uma coisa para você, querido? Aí tudo vai dar certo. Aí ele vai botar as coisas no seu devido lugar. Aí ele vai arrumar a casa, querido. Ele vai arrancar coisa da sua vida que você lutou tanto e não conseguiu. Quantas pessoas, às vezes, lutam tanto, fazem tantas coisas para conseguir se livrar. E é tão fácil quando a gente abre o coração para o Espírito Santo. O Espírito Santo faz tudo, querido. Então, pare para pensar nisso. A salvação é isso. Se abre o coração, o Espírito Santo entra. E aí começa a ocorrer dentro de você. Tá bom? Então vamos lá, para a gente começar, para recapitulando. Como é que ocorre a salvação? Primeiro, a pregação da palavra. Segundo, a palavra vai produzir uma fé. E esta fé vai fazer você abrir o coração, que você vai entender por que Jesus veio. Você vai entender por que Jesus morreu. Você vai entender que Jesus ressuscitou dos mortos, que ele está vivo. Você vai entender que Jesus vai perdoar os seus pecados. E quando você entender isso, seu coração se abre. Jesus entra. Aí é festa, filho. Aí a quarta coisa. Quando a palavra entra em nossos corações, ela vai produzir uma luz. Aí passamos a enxergar os nossos pecados. Por quê? A palavra que você ouviu, na verdade, o salmista diz assim. O Salmo 119, vou abrir aqui, tudo conferindo na Bíblia. Lembrando que esse trabalho é um trabalho extremamente para novos convertidos, pessoas que estão iniciando na fé. Vou ler aqui o Salmo 119. Salmo 119, no versículo 105. Esse salmo extenso. Diz assim, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra já é a luz. Agora, como ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
Pastor, a Bíblia é a luz? João, sim, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. No original diz assim, no princípio era a palavra. A palavra era Deus e a palavra estava com Deus. Jesus é a palavra. Por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda em trevas. Entendeu? Juliana está dizendo aqui que travou lá. Juliana, sua internet. Porque os outros aqui, João Vitor, a Márcia, Ana Paula Araújo, Graciane, está todo mundo assistindo. Vamos orar para que sua internet melhore aí. Tá bom? Se os irmãos tiverem algum problema, se o áudio estiver baixo, poderão dizer aí que é para a gente fazer uma correção aqui. Tá bom? Se estiver ouvindo, você dá um joinha aí para mim poder saber que tá tudo bem aí. É a nossa primeira live, meu querido. De muitas que ainda faremos ainda. Então vamos lá. A palavra produz a luz. Aí passamos a enxergar os nossos pecados. É muito interessante que Jesus, assim, eu quero até ler com você esse texto de João. É importante a gente ler esse texto de João. João capítulo 8. Que evangelho maravilhoso esse evangelho de João. João capítulo 8, versículo 12. Jesus disse assim, olha o que Jesus disse. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Viu? Mas terá a luz da vida. Jesus diz, quem anda comigo não anda em trevas. Terá a luz da vida. Aí, já está aí Renatinha, Raquel, Letícia Moraes. Tá? Se vocês estão... Isso, se está conseguindo ouvir bem, faz o joinha aí, que eu sei que você está conseguindo me ouvir bem aí. Bem legível, está entendendo bem o que eu estou falando. Vamos lá, voltar ao nosso estudo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não pode andar em trevas. Luz e trevas nunca se deram. Mas deixa eu te dar uma explicação lógica. Vou te dar uma explicação lógica e muito fácil para você entender isso aqui. Eu sempre falo isso para os novos convertidos. Vamos imaginar sua casa agora. Você imagina sua casa, aquela bagunça terrível. Louça suja. Imaginar você fora de casa há muito tempo. A casa poeirada, toda suja, louça, até o teto na pia para lavar. Uma bagunça, um mau cheiro dentro de casa, tudo fora do lugar. Mas aí você chegou em casa, vamos supor que está tudo escuro, não tem luz. Mas como você conhece os cômodos da sua casa, aí você entra, já sabe onde fica as portas, onde fica a parede. Só que como está escuro, você não está vendo a sujeira. Você não vê a bagunça dentro da sua casa. Você não vê as roupas fora do lugar. Você não vê a terrível bagunça que está. Por quê? Escuro. É o que Jesus está falando. Nas trevas, as pessoas não conseguem ver os seus pecados. Engraçado que você pode alertar, você pode dizer para ela que ela está errada, mas ela não consegue se ver. Ela não vê a bagunça. Agora entenda o que Jesus está falando. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, meu filho, naquele exato momento, a gente consegue enxergar a nossa vida. Engraçado isso, né? Naquele dia que a gente aceitou Jesus lá, a gente vai para casa e a gente fica assim, caramba, eu fiz isso mesmo. Como a gente fica com vergonha das coisas que a gente fazia antes. E a gente fica pensando, cara, como é que eu sou capaz de fazer isso? Eu dei estudo para o novo convertido, que nunca foi crente na vida. Quando a gente estava falando sobre isso aqui, ele dava cabeçada na parede. Ele batia a cabeça na parede e dizia assim, ele olhava a vida dele e dizia assim, como que eu fui capaz de fazer isso? Porque ele estava enxergando. Vocês estão entendendo o sentido da luz? Está entendendo o sentido da luz?
Quando a luz chega na nossa vida, quando a salvação ela vem na nossa vida, a luz de Cristo passa a iluminar a gente. Aí a gente começa a ver a bagunça que está na nossa vida. Aí a gente começa a ver o quão grande somos pecador. Aí a gente começa a ver os nossos erros. E a gente só tem um desejo quando a gente recebe a salvação, querido. É de consertar. É de não fazer mais. A gente não tem mais prazer nas coisas erradas que fazíamos. A gente tem vergonha. Parem de arrependimento e se perguntarem como, aonde eu estava com a cabeça. Por que eu não vi isso antes? Porque estava em trevas. Porque estava na escuridão. Mas quem tem Jesus hoje não, querido. Quem tem Jesus está na luz. E quem está na luz consegue enxergar a sua vida, os seus feitos. Vocês estão entendendo o porquê a gente não crê que uma pessoa recebeu a salvação e continue tendo a vida antiga? Queridos, tem pessoas que é a maior cara de pau. Levam uma Bíblia debaixo do braço, às vezes tomam ceia, mas não tem uma vida transformada, nunca foram mudados. É impossível recebermos algo tão maravilhoso que é a salvação da nossa vida e não haver mudança, querido. Precisamos mudar. O Espírito Santo nos muda, nos molda, nos prepara, arranca de nós aqueles desejos que hoje, graças a Deus, não tem mais. É nova criatura em Cristo Jesus. Estão entendendo? Então, o homem ouve a palavra produz a fé. O Espírito Santo entra na vida do homem e aí a luz do Evangelho, ela entra dentro da gente. Aí a gente começa a ver as coisas erradas. Aí não é possível não ter. Quem é que não aceita Jesus não chora de arrependimento, não quer mudança? E tem uma outra coisa aqui em 2 Coríntios 4,4. Isso aqui é um texto muito forte, hein? 2 Coríntios 4,4. Paulo está trazendo uma revelação aqui acerca de Satanás, de uma das suas armas. Ó, vou ler aqui, ó. Você não dizer que são minhas palavras. Não, são palavras da Bíblia. Olha o que Paulo diz aqui, 2 Coríntios 4,4. Se você tem Bíblia, tá aí. Ó, 4,4 diz assim: no quais o Deus deste século, presta atenção, Deus minúsculo, aqui está se tratando de Satanás, aqui não é Deus do universo, no século, tá? É porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é o sistema que Satanás hoje está dominando. Tá? Então, o século cegou o entendimento. A palavra entendimento aqui é a mente. Cegou a mente, ó, Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça, olha aí, a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o que o diabo faz? Ele causa cegueira nas pessoas. Ele traz as trevas para os olhos das pessoas. Ele cega a mente das pessoas. Meus queridos pregadores, você entende como é difícil às vezes a gente pregar com uma pessoa que está pregando. Tem vezes que a gente até desiste de dizer assim, esse camarada não vai salvar, não tem jeito. Mas porque Satanás cegou a mente. A palavra cegar é trevas. Ela não consegue ver a casa suja. Mas eu quero te dar umas boas novas. Não desista de pregar para eles. O Espírito Santo vai trabalhar. Amém? Conseguiram entender? Quando a palavra entra em nossos corações, produz luz. E quando a luz entra, as trevas vai embora. Agora, você tendo a sua mente com entendimento, vai acontecer uma coisa. Presta atenção que isso aqui é forte, hein? Isso aqui é forte. O que vai acontecer agora? O arrependimento.
Arrependimento, muitas das vezes, é confundido com remorso. Porque o que é o remorso? A pessoa peca, 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 peca. Chora, 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 mas continua fazendo. E isso é uma demonstração de que não houve um arrependimento. O que está na pessoa é apenas um remorso. Porque arrependimento é o momento que você começa a fazer uma reflexão da sua vida. Você começa a enxergar os seus pecados. E aí foi a primeira mensagem que Jesus pregou. João Batista também pregou. João Batista pregou. Quando ele começou a pregar, ele pregou sobre arrependimento. Jesus pregou sobre o arrependimento. Pedro, em Atos capítulo 2, 38, do 3 a 19, a primeira pregação de Pedro: arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e convertei-vos do vosso pecado. Então, arrependimento é quando você começa a enxergar os seus pecados. Então, só tem uma coisa que você faz quando você enxerga os seus pecados: você quer abandonar de fazer. É o arrependimento. Foi o que Jesus disse para aquela mulher adúltera. Lembra daquele texto? Vai, e ele disse o quê? Não peques mais. Ele está dizendo para a mulher: seus pecados estão perdoados. Automaticamente a mulher se arrependeu, e agora Jesus está dizendo: não peque. É uma nova oportunidade que a gente tem de viver uma vida santa e limpa aos pés de Jesus. Aquele que reconhece teus pecados e volta a cometê-lo, nunca se arrependeu deles. Sem arrependimento não há salvação. Quando a salvação está produzida, quando a salvação está em nós, querido, nós nos tornamos pessoas extremamente arrependidas. Tem até uma passagem em 2 Coríntios 7,10 que o arrependimento produz em nós uma tristeza. Não mais uma alegria. A gente se sente triste por ter feito aquilo. Aí a gente coloca no coração, pede força a Deus. Isso, teve um problemazinho aqui, mas já estamos de volta. Problema aqui com a nossa internet. Isso, aí. Acenam aí para mim, diz que está tudo bem, estão me ouvindo direitinho. Então vamos continuar. Deu um apagão aí, mas a nossa internet que deu uma queda aqui. Vamos avançar, porque nós temos um determinado horário, né? Daqui a pouquinho estamos fechando. Então vamos lá, e continua com a gente aqui. Isso, Renata de Paula, Renatinha tá aí, Diego. Ô Diego, um prazer ter você aqui, meu filho. Julinha, continua, Giovanni, a Emily, tudo certo. Então vamos lá, Emily, vamos continuar o estudo. Vamos lá. O arrependimento, ele envolve 5 passos. É impossível uma pessoa dizer que está arrependida e não cometer isso aqui. Isso aqui não está envolvido no seu arrependimento. 5 passos. Primeiro, reconhecimento do seu pecado. Você tem que reconhecer. Você está olhando para dentro de você que você é um pecador. Isso, Diego. Diego está botando aqui uma coisa interessante que aconteceu com Judas. Judas, ele viu o que ele fez, ele analisou o grande mal que ele cometeu. Mas em vez de ele se arrepender, o que ele fez? Se matou. E isso mostra o remorso. Ele não quis a mudança, ele não quis o perdão. E o Diego está botando aqui uma coisa interessante. Pedro, sim, ele negou Jesus, mas a Bíblia diz que ele chorou amargamente por aquele fato que ele fez. E por ele permanecer, recebeu o perdão de Cristo. Isso é muito profundo, porque a gente não dá para entrar nesses detalhes aqui, mas é muito profundo. Brigadão, Diego, aí pela ajuda que a gente está dando. Nós estamos falando aqui aos novos convertidos, aos nossos irmãos que acabaram de aceitar Jesus, estão dando aquela base para eles poderem ter uma raiz no Evangelho. Vamos lá, queridos. 5 passos que envolvem arrependimento. Primeiro, reconhecer o seu pecado. Segundo, a confissão do seu pecado. Isso aí é uma outra coisa difícil. Por quê? Algumas pessoas acham que não precisam confessar os seus pecados.
Pecados não confessados são pecados não perdoados. Pastor, confessar para quem? Primeira coisa, para Deus. A gente vai até Deus, assume a nossa conduta, que somos pecadores, e conversamos com Deus. A gente depois vai falar aqui sobre o perdão, o que é o perdão. Mas a gente confessa. Agora tem uma coisa. A terceira coisa, confessar a Deus, e às vezes nós precisamos confessar para alguém. Se você magoou alguém, se você fez mal a alguém, é necessário que às vezes você vai lá, peça perdão a uma pessoa, confesse teu pecado, para que também você receba o perdão de Deus. Eu acho isso muito interessante. É interessante, eu tenho um caso de muitos anos isso, de uma pessoa muito na vida. Namorou uma pessoa sem consentimento, né? Naquela época estava iniciando o evangelho, não tinha tantas instruções, você vê como o arrependimento age. E ele fez muito mal para essa família. Mas lá na frente, ele passou por aquele momento de conversão. E uma das primeiras coisas que ele fez foi voltar atrás. Ele voltou no tempo, procurou aquela família e foi lá pedir perdão por tudo aquilo que ele fez aquela família passar. E ali teve um concerto, teve abraços. É isso que às vezes nós precisamos fazer. Não pode passar por cima. A Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança o favor do Senhor. Nunca é bom jogar sujeira para debaixo do tapete. Por isso que eu sempre convenço os amados irmãos a dizer: Jesus não é religião, querido. Jesus não é movimento cristão. Pôr uma Bíblia, botar debaixo do braço, cantar em conjunto, tomar ceia. Filho, preste atenção. Jesus é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E a gente tem que ter com Jesus, não é um local que a gente vai, mas com a pessoa de Jesus, um relacionamento íntimo. Jesus é o nosso melhor amigo. É aquele que você pode sentar, conversar, desabafar. E ele é tão fiel que ele não conta para ninguém. Te ouve, te consola, te dá a resposta e ainda te ajuda, meu filho. Então deixa eu te pedir isso em nome de Jesus. Pare com esse negócio. Jesus não é movimento cristão, gospel, aquela coisa toda. Não, filho. Passe a encarar Jesus como uma pessoa, como um amigo fiel que você tem para todas as horas. Crie um relacionamento profundo com Ele. Olha, eu te garanto uma coisa. Aqui está falando uma pessoa que tem 34 anos de evangelho. Vou para 35 ou 36, já nem lembro mais. Eu aceitei Jesus, se eu não me engano, em 84. Junho de 84. Foi quando eu aceitei Jesus. Então você faz as contas aí. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Jesus é uma pessoa que quanto mais você conhece, mais você se apaixona por Ele. É impossível conviver com esse amigo chamado Jesus e não se apaixonar por Ele. Quem conhece Jesus de verdade não consegue deixá-lo. Não consegue trocar Ele por nada. Nem por mulher bonita, nem por homem bonita, nem por um passeio no mundo, nada. Jesus quer estar perto dele. Quem conhece Jesus, querido, apaixona e cada dia mais ama mais. Amém, querido? Está entendendo isso? Então vamos lá, para a gente fechar aqui. Reconhecer seu pecado, confessar teu pecado e abandonar o seu pecado. Aceitou Jesus, recebeu a salvação, tem que ter um abandono de vida completo. É completo. Vira as costas. Outra coisa, é a tristeza que você tem por aquilo errado que você fez.
Aí o Wellington está dizendo aqui: o pecado confessado e deixado alcança perdão. Obrigado, Wellington. Obrigado para as pessoas que estão nos ajudando. O Wellington botou aqui de novo: Jesus é o nosso amigo conselheiro, nosso Pai amoroso. Renatinha está botando aqui: sem Jesus não somos nada. Vamos continuar aqui. E a última coisa, tem que restituir alguém, viu? Quando necessário. Às vezes se faz necessário. A gente deixou uma brecha, deixou alguma coisa lá, a gente tem que ir lá e restituir. Faça isso e Deus vai abençoar a tua vida. Vamos ver aqui se dá pra gente a última coisa aqui pra gente fechar, tá bom? Fica triste não. A última coisa aqui pra gente deixar encerrar o nosso estudo. Vamos lá. Perdão dos pecados. Você reconheceu, confessou, abandonou, está entristecido pelo que você fez, foi até uma pessoa pela qual você brigou, você deixou de falar, que você ficou de mal, vai lá. Se entende com ela. Não adianta, que a gente não pode viver uma vida em Cristo desse jeito. Aí a gente vai entender o quê? Em Atos 2, eu acho muito interessante essa mensagem que Pedro, quando ele está pregando, Pedro faz questão de falar isso. E olha que Pedro, ele tem autonomia para falar isso, porque ele sabe o que é perdão dos pecados. Aí disse assim, ó, no capítulo 2, versículo 38, disse assim: disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdoar pecados. Vamos falar sobre isso aqui para a gente fechar nisso aqui então. 1 João 1,8 também. 1 João não é evangelho, é epístola. Lá no finalzinho, pertinho de Apocalipse 1,8, eu acho isso aqui interessante. Que ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, olha o que ele diz: enganamos a nós mesmos, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos, olha aí, confessar, se você assumir que você é um pecador, se você assumir seu pecado, se você assumir o seu erro, confessar a Jesus, olha o que ele diz: ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Purificar. Eu acho isso muito interessante. Uma vez, preste atenção nesse exemplo que eu vou te dar. Uma vez o diabo, eu não me engano, eu não me lembro realmente se foi Moody, se foi o John Wesley, eu não me recordo mais ou menos quem foi, mas o testemunho foi isso aí. O diabo começou a acusar esta pessoa na mente de todos os pecados que ela cometeu. E então, numa visão que ela teve, o diabo escrevia num papel todos os pecados que aquela pessoa cometeu. E o diabo foi botando. E ela foi lendo. E ela olhou para Satanás e disse: realmente, todos esses pecados aí são meus. Foram cometidos por mim. Se é meu, então deixa eu assinar minha confissão de culpa. Então pegou a canetinha, embaixo, na sua assinatura, botou assim: mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Aleluia. É como se eu pedisse você para escrever num quadro branco e você começar a colocar ali ao longo da sua vida tudo que você lembrar que você cometeu. Aí você começa a colocar ali seus pecados. Você começa a colocar. E aí daqui a pouco a gente pegasse um apagador e apagasse tudo que você fez e deixava a parede em branco de novo. Ou então a gente pintasse a parede de branco por cima daquilo que você escreveu, e eu ia te perguntar assim: aonde estão os teus pecados? Aí você dizia assim: pastor, não estou vendo nenhum.
A parede está em branco, mas eu escrevi, os pecados estavam ali. Isso é uma linguagem mais fácil para você entender, que é novo convertido, entender que é isso que Jesus faz por nós, querido. Jesus faz isso por nós. Jesus nos perdoa dos nossos pecados. Eles são extremamente perdoados. Jesus apaga, Jesus limpa, Jesus purifica. Sabe o que é isso? É o que Paulo diz, está em Cristo, é ser uma nova pessoa. Olha o que ele diz, as coisas velhas se passaram, tudo agora se fez novo, meu querido. Os pecados foram apagados, os pecados foram encobertos pelo sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. E o maior benefício de ter os pecados perdoados é nosso. Porque se Jesus... é Mude. Obrigado, Messias. Messias está dizendo aqui para mim, ó. Tatiana está lá também assistindo. Lá. É Mude mesmo, foi Mude que falou isso. Obrigado, Messias, meu amigo Messias, meu gordinho querido. Então, o sangue lava. Deu um outro apagão aí de novo. É a internet. Estamos de volta. Faz com o dedinho assim, que é para a gente saber que vocês estão ouvindo aí novamente. Já estamos quase na hora de parar. Aí tem aqui a última lição. O que acontece com os nossos pecados? São apagados, são perdoados, são lavados e, por último, são esquecidos. A Bíblia fala do mar do esquecimento, aonde Jesus lança os nossos pecados. Ele declara no livro de Hebreus, quando ele perdoa um pecado, ele diz assim, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Eu quero fechar essa aula de hoje dizendo isso. Se Jesus não lembra dos teus pecados, por que você ficar lembrando, querido? Por que ficar se torturando por algo que você fez? Se você já confessou, recebe o perdão de Cristo na tua vida. O sangue de Jesus está à disposição ao longo da nossa vida. Quando João está escrevendo, ele disse assim, filhinho, se a gente disser que não tem pecado, a gente está enganando nós mesmos. Mas o pecado que cometemos hoje não é com prazer, é acidental. Mas imediatamente que você cometeu o erro, vá até Jesus, confesse para Ele, diga que você falou palavrão, diga que naquele momento você mentiu, mas que peça a Ele, Senhor, eu não quero mentir mais, eu não quero botar minha boca para isso, Senhor, eu fiquei nervoso na hora, eu fiz coisa que... Cara, Senhor, eu dei mau testemunho, Senhor, eu dei mau exemplo, esteja sempre conversando com teu amigo chamado Jesus. Aí o sangue dele vem e apaga aquilo ali. E aí você fica em paz. Só conhece a paz de Cristo, a paz do interior, quem verdadeiramente é perdoado pelos meus pecados. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante para aquelas pessoas que conheceram a gente. Eles só podem lembrar do nosso passado. Quantas pessoas metem o pau na gente, mete o pau, mas fala tanta bobagem. E às vezes fala de coisas que a gente fez, porque não conhece o perdão, não conhece o poder do sangue de Jesus. Hoje a gente tem paz com Deus, porque a gente é perdoado dos nossos pecados, a gente pode ter acesso ao Pai. Como é bom ter um amigo chamado Jesus. Quero nesse exato momento, é uma pena, aqui com 40 pessoas já nos assistindo. Daqui a pouco a gente vai deixar essa live aí registrada para vocês ouvirem no Facebook. Vocês poderão ouvir todas as aulas de novo, poderão ver todas as referências. Me permita a gente fechar então, vou fechar essa aula aqui hoje. Tá aqui, toda a aula que a gente tinha aqui hoje. A próxima aula nós vamos falar de conversão. O que acontece? Aí nós vamos falar do novo nascimento do Espírito Santo. A nossa próxima aula, tenham paciência, vai acontecer na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, de 8 às 9. Só para lembrar vocês que estão online,
Amanhã a pastora Kátia vai estar aqui 7h30 da noite. A pastora Kátia vai fazer uma live ao vivo para falar com vocês, né? Pregar, ministrar aquela palavra poderosa. Tá bom, querido? Então avisa para todo mundo que nós estamos sem os cultos na nossa igreja nós estamos colaborando com a saúde, com o governo, sobre a recomendação que está sendo feita. Mas os cultos vão continuar online. Domingo pela manhã eu te espero na escola bíblica dominical. Tem uma palavra poderosa para te ensinar no domingo. E à noite eu vou estar falando algo poderoso da parte de Deus para sustentar a sua vida, tá bom? Quero orar por você. Vamos orar em nome de Jesus? Eu estou aqui, você aí. Eu quero orar para que esses dias difíceis que a gente estamos sobrevivendo, que está vindo sobre a terra, para alguns países já chegaram, para nós ainda vai chegar. Eu quero orar, espero que você tenha crescido, que você tenha aprendido, tá bom? A gente vai estar sempre junto ministrando uma palavra para o teu coração. Vamos orar então, de olhos fechados, se você puder parar a sua atividade, amém. Se não, apenas concorde comigo nessa oração. Senhor nosso Deus e Pai, Paizinho querido, nesse exato momento estamos ministrando a Tua palavra a muitas pessoas que estão nos ouvindo, há muitas pessoas em vários lugares que estão dentro das suas casas, amedrontadas, sem ter uma explicação, sem saber o que está acontecendo. Ó Deus, guarda a Tua igreja, guarda Teu povo nesses dias, que as muitas igrejas ficarão fechadas, mas nós continuaremos cultuando o nosso Deus dentro das nossas casas, lendo a Bíblia, fazendo orações, jejuando, falando do Teu amor para os nossos familiares. Eu tenho pessoas aqui agora que estão comigo, precisando de um socorro, precisando de uma resposta, precisando de uma ajuda. Eu tenho trabalhadores que trabalham por conta própria, que devido à circulação de pessoas, estão pensando como vão pagar suas contas. Eu tenho pessoas aqui com pessoas idosas dentro de casa, com pessoas internadas em hospital pessoas aqui que estão com pessoas internadas em hospitais, onde a maior probabilidade do vírus se propagar mais rápido são dentro dessas unidades. Eu tenho pessoas aqui, Deus, já com sintomas, pessoas gripadas, pessoas dentro de casas, já sentindo alguns sintomas e com a mente preocupada. Eu estou orando aqui porque eu creio no poder da oração. Eu não estou sozinho. Eu sou com muita gente aqui comigo, muitas mentes curvadas, todo mundo concordando com essa oração. Tu és um Deus de milagre. Tu podes salvar a vida desta pessoa. Mesmo que as estatísticas dizem que esse vírus pode matar pessoas de 60 anos para cima, ou pessoas que têm imunidade baixa demais, com algumas doenças crônicas, eu creio em milagre. Eu creio que depois que esse vento passar, muitos testemunhos haverão de ser dados no altar da tua igreja, de maravilhas, de cura, de maneira extraordinária que o Senhor fez. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor cuidará de nós. O Senhor cuidará da nossa família. O Senhor cuidará da nossa saúde. O Senhor cuidará do nosso financeiro. Essa dívida, esse dinheiro que essa pessoa precisa para pagar essa conta. Pessoas que têm que pagar aluguel. Empresas que vão fechar as portas. Pai, nós confiamos no Senhor. Nós não temos medo. Temos precaução, faremos a nossa parte, mas nós não temos medo, porque nós sabemos o tamanho do Deus que nós temos. Abençoa todos os pastores, todas as igrejas, todas as famílias, o nosso governo,
nosso presidente, dê sabedoria ao presidente da República, ao Ministério da Saúde, aos ministros, todos que estão envolvidos direto e indiretamente. Esse vento logo vai passar e tudo voltará ao normal. Assim eu te oro, assim eu creio, em nome de Jesus. Amém? Amém? Foi muito bom estar com você. Ficou aquele gostinho de quero mais. Você pode reviver, ver, ouvir novamente o nosso estudo bíblico. Aqui já entrou a Sabrina, Ana Carla Ribeiro está com a gente, Neusimar Pinheiro, Renata de Tiago, está todo mundo aqui assistindo. Deixa eu ver se eu consigo mandar uma mãozinha também aqui, acenando para essas pessoas. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Vamos encerrar o vídeo. Deus abençoe. Aqui, Lucas Lima, rapaz. Ô, Luquinha, que bom, meu filho, saber que você está assistindo, viu? Só para lembrar vocês que amanhã tem mais. Pastora Cátia Silva, amanhã tem aquela palavra. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Aí, ó, Messias, Ana Cláudia Quintanilha, Tatiana, Neusimar, Ana Paula Araújo, quanta gente boa e bonita, tá aqui, ó, explodindo as mãozinhas. Deus abençoe, muito bom. É melhor estar com vocês pessoalmente, pode ter certeza disso. Tá bom? Ana Paula, dá um abraço, meu amigo Feijão. Deus abençoe vocês, a gente se vê numa próxima.